Senhores senadores, senhoras senadoras, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, antes de começar a minha fala, que hoje eu trouxe escrita, hoje eu não vou responder, até porque eu não estava aqui, não vi as pancadas, então eu tenho feito discurso muito respondendo o que escuto. Mas quero fazer algum registro. Primeiro, assim, o senador Pedricão não estava mais aqui, mas ele falou da questão do imposto sindical. Quero dizer para ele que eu fui sindicalista, na minha época a gente devolvia o imposto sindical aos trabalhadores. A gente recebia, porque vinha para a conta, mas a gente fazia o depósito da conta de volta, da parte que cabia ao sindicato. Agora, eu quero também dizer para ele, eu quero ser parceiro aí, porque tem que botar não só dos sindicatos de trabalhadores, tem imposto sindical patronal também. Então, tem que extinguir os dois, né, na proposta. A outra coisa, assim, fazer o registro que ontem os estudantes de Curitiba estiveram aqui, né, vieram tentar participar do debate da PEC e teve um tumulto no começo, teve spray de pimenta, essas coisas, mas depois se resolveu, entrou uma parte. Mas o importante registro que eu quero fazer é que o senador Renan, presidente da Casa, recebeu os estudantes, recebeu 15 meninos e meninas na sua sala. Pena que ele não convidou os senadores, porque era a oportunidade de ouvir aqueles meninos e meninas, né, para ver que eles têm muita coisa para dizer, né, para não ficar aqui se dizendo que os meninos não sabem o que estão fazendo. Fizeram falas fantásticas que o senador Renan até se empolgou, que ficou mais tempo do que o que ele havia se disposto no começo, inclusive lembrou seu tempo de movimento estudantil, que também fazia o que os meninos estão fazendo. Então, só para lhe dizer que a juventude só quer ser ouvida, porque a gente faz a apologia da juventude, vem um menino aqui visitar. Esses meninos que vieram aqui visitar são os mesmos que estão ocupando escola, então precisa que essa apologia seja sincera e que a gente escute. Eles só querem ser escutados e não estão contra mudar o que tiver que ser mudado. Só não aceita a mudança goela abaixo, de cima para baixo. Mas eu vou falar hoje aqui de uma audiência pública que eu fiz, que fui autora na terça-feira, para discutir o projeto de desenvolvimento agrário chamado Matopiba, que envolve Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Embora tenha aí notícia que ele foi extinto por decreto, mas ele continua, porque ele começou e as consequências que ele está trazendo para o povo, principalmente as comunidades tradicionais, são verdadeiras, são reais. Então, eu vou fazer um discurso, eu escrevi assim até. Primeiro, eu queria lamentar que poucos senadores assistem às audiências públicas, embora briguem para fazer parte das comissões, alguns para fazer parte da direção, mas poucos vão lá. A audiência pública de terça-feira tinha indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais e pequenos proprietários. E é preciso que a gente escute essa gente, o que essa gente diz. Foi um grito de alerta, por isso que eu quero falar dessa audiência pública, né? Então, na última terça-feira, realizamos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para escutarmos o que representantes de comunidades indígenas, de organizações de pequenos agricultores, têm a dizer a respeito do projeto Matopiba, que está sendo implantado na região formada pelo estado do Tocantins, parte dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia. Além das populações atingidas, estiveram conosco cientistas, estudiosos, entidades de apoio, como a CPT, Ministério Público, tem um advogado, tem uma pessoa do Ministério Público que acompanha essas comunidades, e representantes do governo. O governo mandou seus representantes, felizmente. Os debatedores afirmaram que o projeto agrava a concentração fundiária, a violência no campo e a destruição do cerrado, causando ainda assoreamento dos rios e contaminação de aquíferos, que é muito grave. Inclusive, teve uma denúncia que tem aquíferos sendo privatizados, empresas fazendo piscinões, né, e captando água dos aquíferos, logo vai faltar essa água para quem precisa. Fiquei especialmente tocada com o discurso de Gessília Crucói, líder indígena da nação Craô. Ela denunciou que as comunidades tradicionais nunca foram chamadas a discutir o projeto e hoje já enfrentam dificuldade em manter suas estratégias locais de produção e de sobrevivência. Ela fez várias perguntas que não querem calar dentro de mim, pois me tocaram profundamente. Como eu falei, foi um grito de alerta e um grito de pedido de socorro. Ela disse: se matar nossa terra, como vamos viver? Sem terra,
ninguém vive. E sem o rio, ninguém vive. Somos semente da terra, broto da terra. Quando os brancos chegaram, já encontraram os indígenas. E por que não respeita o povo indígena? E ela disse demais, não vai ter água mais na frente. Estão matando as raízes. Quem vai puxar a água? Ela não é nem puxar, ela diz chupar a água para cima, né? Soja não puxa a água. Eucalipto chupa a água para si, até acabar. Isso foi dito por uma indígena lá das comunidades que vieram. A situação de agressão também foi relatada por Alexandre do Carmo Silva, descendente das primeiras famílias de agricultores que formaram a comunidade Serra do Centro, no município de Campos Lindos, no Tocantins. Ele disse que seu avô nasceu em 1911, na Serra do Centro, seu pai em 1935, e que ele mesmo nasceu em 1935, na mesma comunidade. Olha a fala dele, nasci e me criei na Serra do Centro, mas não somos reconhecidos como filhos de lá, somos vistos como invasores. Mas os invasores que dizem que são donos são os grandes projeteiros, que vêm de Portugal, Minas Gerais, Santa Catarina, são os paranaenses, japoneses, paulistanos, que tomaram conta de tudo que era nosso. Senhor presidente, além da falta de diálogo com as comunidades tradicionais, as lideranças apontam falta de transparência das ações desse projeto. E essa falta de transparência já está levando à concentração das terras nas mãos de poucos. Porque o projeto em si, ele falava que o pequeno ia ter acesso a tudo que o grande tivesse, né? Que eles iam conseguir produzir, porque eles que produzem o alimento, a pequena agricultura, que eles iam ter acesso às tecnologias, e não é o que está acontecendo. Especuladores que chegam e manipulam a população local, beneficiando-se da valorização das propriedades rurais. Eu vi isso na questão das eólicas lá no meu estado. As pessoas sabem que vai passar uma torre de eólica nos terrenos dos pobres, vai lá e bota dinheiro e eles inocentemente vendem, porque as torres pagam mensalmente, cada torre, R$ 1.500 para o dono da terra, torre de energia eólica. Então, isso está acontecendo no meu estado, é a mesma coisa que acontece lá da região, porque sabe que lá vai ser uma região de produção, compram as terras dos pequenos. Mais uma vez, a história se repete. Os mais espertos se aproveitam da falta de informação e da ingenuidade das pessoas para se dar bem. Os conflitos na região, que já existiam há décadas, estão sendo agravados, aumentados, com a valorização das terras. 53% das disputas por terra no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, nos últimos 10 anos, ocorreram na região do Matopiba, trazendo violentos despejos de comunidades tradicionais. Senhor presidente, que território vai sobrar para essas comunidades? E os recursos hídricos? O desmatamento e a grande movimentação de máquinas têm causado o entupimento das nascentes e assoreamento dos rios. O uso intensivo de venenos na lavoura está contaminando mananciais e importantes aquíferos, que alimentam grandes bacias hidrográficas, inclusive a do São Francisco. Queremos o desenvolvimento da nossa região, mas esse desenvolvimento tem que ser sustentável. Os governos precisam ser transparentes, e aí entra o governo do meu estado também, que se reuniram com os japoneses, fizeram negócios, mas não conversaram com as comunidades, o que os japoneses vão trazer para lá. Não se dirige aos povos interessados, investir em tecnologia adaptada à região, infraestrutura e equipamentos. Para alcançar os objetivos a que se propõe, o Matopiba precisa sofrer uma guinada, promover a inovação e a pesquisa e levar, ao invés de ameaças, apoio e fortalecimento para as comunidades rurais, assistência técnica para os pequenos e médios agricultores. Isso sim trará reflexo positivo para as comunidades e os pequenos e médios municípios, fixando as pessoas no campo e valorizando a vida rural. E, sobretudo, ter todos os cuidados ambientais. São muitas nascentes, além das comunidades, lá tem mais de 800 assentamentos, tem mais de 30 comunidades quilombolas, várias comunidades indígenas. Então, esse pessoal precisa ser respeitado. Mas, mais do que isso, lá tem muitas nascentes, muitas espécies da fauna e da flora que não podem ser eliminadas em nome da ganância. Como a própria liderança indígena falou, ela disse, vai chegar o dia que o homem branco vai comer dinheiro, porque não vai ter o que comprar com o dinheiro dele. Essa é a fala dos indígenas, olha, essa é quase uma profecia. Tá, muito obrigada.